É isso aí, pessoal. Para quem não entendeu, aquilo ali era um vampiro e eu vou falar de Dhampir, da editora 85, Bonelli. Como é bom falar de Bonelli, meu Deus do céu. Que prazer que é falar de Bonelli. Falar de Bonelli é muito fácil, porque as histórias são excelentes, os desenhos são fenomenais. A gente tem publicações aqui, ó, como essa da editora 85, muito bem feitas, numa capa cartão, uma brochura de 400 páginas quase, 386 páginas, com orelhas, olha a guarda que legal, puta merda, esse não parece Drácula de Bram Stoker aqui. Então a gente tem as orelhas aqui com as capas originais, aqui também, a guarda. É uma coisa muito gostosa de ler, muito gostosa de pegar na mão, ótima de ter na coleção. Tem uma lombada bem legalzinha. Opa, aí ó. Tudo da editora 85 eu não tenho como falar mal, é impossível falar mal dessa editora, é impossível falar mal de Bonelli no material interno. Na obra em si, né? Não tem como falar mal, tudo é muito bom. Então é um vídeo muito fácil de fazer, não tem muita crítica, apesar de que pode ficar meio chato, né? Vídeo após vídeo falando bem de Bonelli. Porém, você só pode achar isso se você não leu Bonelli ainda. Depois que você lê, você vai entender. E o Dhampir, ele não é uma exceção. Ele entra no esperado de uma obra de grande qualidade, com ótimo roteiro, original, apesar de se tratar de vampiros, que é uma coisa muito batida. Aqui a gente tem uma história de vampiros bem original, com uma mitologia própria, e arte sempre sensacional, né? Vamos ver quem são os artistas que trabalham nessa edição aqui. São 4 histórias, tá? A primeira história é escrita pelo Bozelli. O Mauro Bozelli é o criador, junto com um cara Colombo. Como é que é o nome dele? Aqui atrás tem, ó. Mauro Bozelli e Maurício Colombo, eles roteirizam todas as histórias. Ou roteirizam juntos, ou roteirizam separados. Mas são os 2 roteiristas das 4 histórias que tem aqui. Já os desenhos, na primeira história é Mário Rossi, que é o Mágio. Na segunda história, Mágio também. Na terceira história, Luca Rossi, talvez parente de Mário Rossi, não conheço esses artistas. E na terceira história a gente tem o Maurizio Dotti, que trabalha aí no Tex Willer e no Tex Gigante e tudo mais. Bom, o que é o Dhampir? Dhampir é um personagem que é filho de um mestre da noite, que é um tipo de vampiro avançado, o maior tipo de vampiro apresentado nesse primeiro volume aqui, e um ser humano, uma mulher. Então, um vampiro, mestre da noite, teve um filho com uma mulher, e a gente tem um Dhampir. Esses Dhampir, na verdade, eles são uma lenda, tanto para os humanos quanto para os vampiros. Então a própria existência desse personagem, que é o Harlan Draka, ela é questionada ao longo da história, seja por vampiros ou por outras pessoas comuns. Além dos mestres da noite, a gente tem aqui os não-mortos, que são os vampiros comuns. Um mestre da noite, quando morde, quando transforma uma pessoa num vampiro, ela se torna um não morto, perdão. Ela não se torna um mestre da noite. Então, os não-mortos, eles são mais fáceis de matar, eles morrem no sol, eles têm aquelas fraquezas comuns de vampiro. Já os mestres da noite, não, eles têm habilidades psíquicas, eles têm habilidade de transfiguração, eles podem andar no sol, eles têm habilidade de controle mental, de projeção, enfim, diversas habilidades que os outros vampiros comuns não têm. Essa história ela começa na Guerra da Bósnia, uma situação, uma coisa histórica que eu não tinha nenhum conhecimento, continuo não tendo. Só me situei que se passa na Guerra da Bósnia, mas não faço a mínima ideia do que aconteceu lá. E a gente acompanha o Harlan Draka. Ele acaba fazendo uma espécie de amizade com uma vampira chamada Tesla. Ela é uma vampira comum, não um mestre da noite. E um outro cara chamado Kurjak. Eu acho que é assim que fala. Eu chamo ele de Kurjak, mas o J pode ser que seja um I, então seja Kuriak. Não sei, Kurjak eu acho mais legal. E aí esse trio acaba se juntando de forma inesperada, e as aventuras a gente acompanha ali o Harlan Draka, o Kurjak e a Tesla andando pela Europa, basicamente. Então tem histórias aqui, tem a terceira história se passa na Escócia, a quarta história na ex-União Soviética e a primeira e segunda história lá na Guerra da Bósnia. É uma história
diferente do Dylan Dog, assim, ela tem, comparando com o Dylan Dog, apenas por se tratar de algo de terror, assim, sobrenatural da Bonelli, só por isso. Mas diferente do Dylan Dog, ela é uma história que não tem humor, não tem, assim, brincadeirinhas como tem com o Groucho e com o próprio Dylan Dog. Aqui é uma história um pouco mais séria, apesar de sim, tem alguns diálogos divertidos, mas não no mesmo sentido. E ela é mais séria, ela tem relação com um pouco de religiosidade, assim, é impossível falar de vampiros sem falar um pouco da iconografia do cristianismo, né? Cruzes, sepulturas, esse tipo de coisa, então igrejas. Então isso a gente tem aqui. E a gente tem também violência, né? Os vampiros são mortos pelo Harlan Draca utilizando de qualquer coisa que ele consiga usar, não precisa ser uma estaca no coração, não precisa cortar a cabeça, muito menos usar um ramo de alho. O que acontece aqui é que o sangue dele é venenoso para os vampiros, então tanto ele quanto a Tesla e o Kurjak, eles andam com balas molhadas no sangue do Harlan Draca ou facas embebidas no sangue do Harlan Draca, e por isso eles conseguem ferir os vampiros. Inclusive em alguns momentos o próprio Harlan usa até ferimentos no corpo dele para ferir os vampiros, tipo, se ele é machucado, ele joga o sangue ali e acontece quase uma situação de Alien, sabe o xenomorfo do Alien, que quando é ferido joga o sangue como um ácido que destrói os humanos. Aqui é o Harlan Draca, joga aquele ácido, que é o sangue dele, para os vampiros. E ele tem alguns poderes que ele ainda desconhece, porque nem ele mesmo sabia que ele era um Dhampir. Ele descobre na primeira e na segunda história um pouco da origem dele. Quem era o mestre da noite, que foi o pai dele, um pouquinho de quem era a mãe dele, as mulheres que cuidaram dele numa espécie de convento, assim. E aí ele vai percebendo aos poucos que ele também tem certos poderes, afinal ele é meio vampiro, né? Meio mestre da noite. Ele é um Dhampir. E isso traz algumas vantagens para ele. E poucas desvantagens. Por exemplo, ele tem as coisas boas de um vampiro, ele se recupera muito rápido e tal, tá começando a ter alguns poderes psíquicos que não são totalmente explorados aqui ainda, mas ele pode andar no sol, ele não sente fome de sangue, nem nada disso. Ele consegue, utilizando o sangue de uma outra pessoa, de um vampiro, ele consegue ter memórias, consegue absorver conhecimento. Então, enfim, só coisa boa, não tem nada de ruim. E aí, a primeira e a segunda história é o que a gente espera ali, né, que é a introdução dos personagens, a introdução dos mestres da noite dos vampiros. Ele enfrenta um mestre da noite aqui chamado Gorka. O Gorka, ele é o mestre da Tesla, ele consegue libertar a Tesla da escravidão do mestre da noite ali, acaba matando ele, e a Tesla, por apreço, assim, se afeiçoou a ele, por agradecimento, acaba acompanhando o Harlan Draca nas histórias. Um detalhe é que nem todas as histórias têm o trio. Na terceira história, a gente já acompanha o Harlan Draca sozinho na costa da Escócia. Uma história bem interessante, mais puxada por Dylan Dog do que as duas primeiras aqui. Onde ele investiga o desaparecimento de uma criança e de um cara num parque de diversões que fica num pier, numa praia. Bem legal. E aí, na quarta história, a gente volta para uma trama um pouco mais parecida com as duas primeiras e já com o trio de volta enfrentando vampiros. Eu imagino que é isso que vai acontecer ao longo da série. Ela já tem 10 volumes publicados aqui no Brasil, todos com cerca de 400 páginas e 4 histórias, publicados pela Editora 85 através do Catarse. Volume 11 vai sair em breve, junto com mais um volume de Morgan Lost, que é uma outra série da Bonelli que a Editora 85 está publicando aqui. E nesses volumes todos eu imagino que as histórias intercalem dessa forma, histórias que envolvam mestres da noite, vampiros comuns e outros seres sobrenaturais que cruzam o caminho do Harlan Draca, enquanto ele busca mais informações sobre o passado dele, sobre quem foi o pai dele, sobre os mestres da noite. E a mitologia dessa história toda vai sendo construída com o Mauro Bozelli aqui encabeçando a parada toda. Estou bem ansioso para ler o resto, vale muito a pena, isso aqui é muito bom. Vou mostrar um pouquinho da arte que, como é de se esperar, é ótima. É difícil falar mal da Bonelli, de qualquer coisa, né? Bonelli, ela é um selo de qualidade incrível, e a Editora 85 ela acaba sendo um selo de qualidade brasileiro com as histórias da Bonelli, porque a gente sabe que a gente sempre vai ter um material físico de excelente qualidade, ótima impressão, sem erros de edição, sem problemas de digitação no texto, nada.
A tradução, como sempre, é do Júlio Schneider. Júlio Schneider é uma figurinha carimbada aí dos Bonelli, né? Nossa, o que eu tenho de Bonelli aqui nessa estante, acho que se 90% não tiver o nome do Júlio Schneider, é perto de 90%. Talvez até mais, talvez seja uns 95%. O cara é uma máquina de tradução de italiano e tudo isso aqui, quase tudo isso aqui, tem o nome dele. E a gente tem também um textinho aqui, ó, escrito pelo próprio Sérgio Bonelli, que foi escrito originalmente para quando o Dampier ele chegou no Brasil, pela editora Mitos, em 2004. Então, originalmente teve esse texto aqui que está reproduzido, de 2004 ele foi colocado aqui. Bem interessante, como sempre, todos os textos que vêm em todas as edições da Bonelli são muito bem-vindos. Nem sempre a gente sabe que nem sempre dá para ter vários textos, vários extras, por uma questão econômica, né, para manter o material com um valor acessível, mas quando vem é sempre muito bem-vindo e eu leio todos eles. Então fica aí a recomendação do Dampier. Se você tiver interesse de adquirir esse material, a Editora 85 tem um site próprio onde eles vendem. Também é vendido pelo Mercado Livre, pelo Marketplace da Amazon. E se você procurar no Google, deve ter uns outros lugares aí que você vai encontrar. Recomendo demais esse material aqui, muito bom. Não deixem de curtir o vídeo, comentar aí o que vocês acham da Editora 85, do Dampier e mandar para alguém que você acha que vai gostar. E não deixem também de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu!